Olá, tudo bem? Eu sou a Deia. Hoje eu vim falar de uma biografia, Arthur Bispo do Rosário, O Senhor do Labirinto, escrito por Luciana Hidalgo, e esta edição eu li na Biblion, a biblioteca virtual aqui de São Paulo. Se você é de São Paulo, basta fazer o cadastro e pode ler diversos livros gratuitamente. Bom, o Arthur Bispo do Rosário, ele foi um artista plástico, sergipano. Quando na idade militar ele ingressou na Marinha de Guerra e por conta da Marinha ele foi para o Rio de Janeiro. Lá no Rio de Janeiro, na Marinha, ele conheceu o boxe e se tornou pugilista. Então ele praticou aí o boxe por aproximadamente 10 anos, tendo que parar por conta de um acidente. E aí acabou saindo, né, da Marinha, e por conta de um outro acidente que ele teve na cidade, já com um outro tipo de trabalho, ele acaba conhecendo algumas pessoas e é acolhido na casa dessa família e passa a morar com essa família. Mas o Bispo do Rosário, ele era uma pessoa que sofria de esquizofrenia. Então ele tinha sonhos, tinha visões, onde ele recebia ordens, onde ele recebia orientações para fazer certas coisas, né? E essas missões que ele recebia tinham relação a salvar a humanidade. Então, ele acreditava que ele era Cristo. E ele vivia meio que em dois mundos, né? Que é o que acontece, mais ou menos o que acontece com uma pessoa que sofre de esquizofrenia. E aí ele acaba tendo uma atitude em frente a uma igreja um certo dia e as pessoas chamam a polícia para contê-lo e ele é levado a um hospício. A partir de então, essas visões que ele tinha se intensificaram e ele passou a viver em hospícios, né, em colônias ali no Rio de Janeiro, e ele passou mais de 50 anos da vida dele em hospício. Mas o que a gente vê aqui nessa biografia é que ele tinha uma certa liberdade nessas colônias, né? E ele aproveitava disso para passar grande parte do tempo desfiando as roupas que ele tinha que usar. Então ele desfiava essas roupas e pegava esses fios para confeccionar diversas coisas, como um manto, por exemplo, o manto da apresentação que ele deveria usar quando se apresentasse a Deus. Nesse manto ele bordava diversos nomes e datas, mas, por exemplo, ele bordava nomes das pessoas que ele salvaria, como, por exemplo, a família com a qual ele morou, e ele fazia trocas, né, conseguia algumas coisas com os outros pacientes, com os funcionários também, e ia fazendo suas obras. Mas em alguns momentos ele se sentia mal e se isolava. Então ele estava ali num hospício, né, na colônia, e tinha o quarto dele, com as coisas que ele havia construído, as obras, né, que ele construiu, enfim. E muitas vezes ele se isolava dos demais, não queria ver ninguém, inclusive nem aceitava alimentação, e passava alguns dias sem comer, totalmente isolado das pessoas ao redor, não aceitava receber ninguém. Isso gerava uma grande preocupação, porque obviamente ele emagrecia, né, a olhos vistos, e ele tinha a intenção de, através desse jejum, alcançar Deus, né? Ele dizia que ele precisava fazer isso para poder alcançar Deus. E uma outra razão para ele se isolar é porque ele não queria causar mal aos demais, né? Ele tinha medo dos acessos dele por conta da doença, então ele preferia ficar sozinho a correr o risco de acabar machucando alguém ali perto dele. Quando ele passou a ser visto como um artista plástico, as pessoas começaram a visitá-lo. Inclusive foi criado um museu exatamente na colônia Juliano Moreira, que é o nome do hospício onde ele viveu por mais tempo, né, onde ele acabou falecendo também. E esse museu mantém todas as obras dele e muitas vezes essas obras saem para exposições. Aliás, estava acontecendo uma exposição aqui em São Paulo e eu perdi porque quando eu fui ler o livro e aí fui pesquisar algumas informações na internet, a exposição já havia acabado, vou ter que esperar uma próxima.
Eu sei que foram feitos 2 filmes baseados na história dele, um deles é O Prisioneiro da Passagem, o outro O Senhor do Labirinto, mas eu não assisti nenhum dos 2 filmes. Mas é isso, eu acho que é interessante a gente conhecer um pouco a história do Arthur Bispo do Rosário. Se você não conhece, fica aí a dica. Se você conhece já e quiser comentar aqui qual a sua opinião a respeito desse livro, se já leu, fica à vontade. Se gostou deste vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo. E segue a gente no Instagram também. A gente se encontra num próximo vídeo. Até lá!